E aí? Bom dia, meus queridos, beleza? Vamos a mais uma live aqui do programa Encare a Câmera. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante e faz muita diferença na hora de você ter a coragem de botar a sua cara aqui, ter a coragem de gravar seus vídeos, que é a questão da autoestima. Então, autoestima, autoconfiança são duas coisas diferentes, né? Então, a autoconfiança é você se sentir capaz de fazer alguma coisa, você se sentir confiante para realizar alguma tarefa. A autoestima é você gostar de você mesmo. Então, é o que você sente pela sua própria pessoa, o que você sente em relação ao eu que você apresenta nesse momento. E são esses, eu quero falar para vocês aqui de um conceito que eu acho muito bacana e que vem totalmente de encontro à sua própria autoestima. Tá? Então isso aqui vai definir se a tua autoestima vai estar mais baixa ou mais alta. Tá? Então o que é esse conceito? Esse conceito é a comparação entre o seu eu real e o seu eu ideal. O que é isso? Vamos ver. O eu real é o eu que você vive. Então é aquele eu que você enxerga nas suas relações, nas suas ações, nas suas atitudes, no convívio com as pessoas. Então você vai estar identificando traços desse eu real a todo momento. Tá? Só que ao mesmo tempo você vai ter um eu ideal. Para cada situação, para cada dimensão da sua vida, você tem um determinado eu ideal. Que seria aquela perfeição, aquele ideal que você às vezes tenta correr atrás para chegar. Tá? Então, vamos dar exemplos aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Na dimensão financeira, por exemplo. Tá, às vezes você tem lá o seu sustento, você tem condições de vida legal, você consegue se manter, você consegue guardar um dinheiro, você consegue investir, você consegue viajar, você consegue fazer suas coisas. Legal. Isso já, para algumas pessoas, isso já seria um eu ideal, né? Mas talvez para outras pessoas o eu ideal seria a representação disso, né? Mostrar tudo isso para outras pessoas. Como assim? Eu preciso então, para eu estar feliz financeiramente, eu preciso ter uma casa muito maior do que eu preciso ter um carro muito melhor do que eu preciso ter muita grana, eu preciso ser milionário. Tudo bem, pode ser um ideal para você seguir, tá? Então, essa seria a diferença entre o eu real e o eu ideal, tá? Existem pontos positivos desse eu ideal, né? Então, se você só ficar no seu eu real, você não vai conseguir sua evolução, você não vai conseguir passar para um próximo nível, né? Então, é importante ter o eu ideal para você correr atrás, para você evoluir como pessoa, mas ao mesmo tempo, se você ficar buscando um eu ideal que seja muito irreal, muito longe da sua própria realidade, muito fora daquilo que você vive. Bom dia, Andréia, tudo bem? Então, se você buscar esse ideal, que é totalmente longe, totalmente fora, talvez você não consiga alcançar esse ideal. E aí, quando o eu real e o eu ideal, eles estão muito longes, não existe uma expectativa desses dois caras se encontrarem, aí é que vem a baixa autoestima. Aí é que começa a gerar esse problema de autoestima. Por quê? Porque o que você quer? Você quer chegar no ideal, mas aí você não consegue ver uma saída para você chegar até esse lugar. Tá? Então, claro que a sua estima, né, a sua autoestima, aquilo que você espera de você mesmo vai estar em baixa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Não para não encontrar eus ideais, porque isso é fantasioso. A gente sempre vai ficar em busca de desse ideal, dessa perfeição, dessa evolução, tá? Mas o que a gente precisa pensar é o que esse eu ideal que eu quero para cada dimensão da minha vida, tá? Seja essa dimensão de saúde, de dinheiro, de trabalho, de família, de lazer, qualquer dimensão, né? De todas as dimensões você vai ter um eu ideal. Então, vê se esse eu ideal faz sentido com o estilo de vida que você quer levar. É muito fácil de perceber isso através do modelo ideal corporal, né? Físico. Muitas pessoas seguem
as pessoas muito bonitas aí das redes sociais, né? Aquelas pessoas com corpos esculturais e tudo mais, e às vezes, naturalmente, sem que a gente perceba, a gente acaba colocando esses corpos perfeitos como o ideal. Então, se eu não tiver um corpo perfeito, se eu não tiver a beleza corporal daquela pessoa, eu não vou estar contente comigo mesmo, né? Eu não vou ter alcançado esse seu ideal. E aí é um problema, por quê? Porque essas pessoas, elas trabalham com isso. Né? Essas pessoas, elas ganham dinheiro para ter um corpo daqueles. Se ela não tiver um corpo daqueles, ela vai perder talvez alguns trabalhos, algumas coisas assim. Isso não vai ser legal para ela. Então, claro, dentro desse trabalho, uma parte do dia dessa pessoa vai ser totalmente voltada a cuidados com o corpo. E a gente, pessoas normais, trabalhadores de funções normais aqui, a gente não tem esse tempo disponível no nosso dia. A gente não está ganhando para fazer esse tipo de trabalho. Então é muito mais difícil de manter essa rotina e é muito mais difícil de chegar nesse resultado. Então esse eu ideal começa a ficar muito, muito, muito distante da realidade. Tá? Então toma cuidado para você não deixar com que seu eu ideal fique distante daquilo que você pode fazer. E ok, legal, tenho esse eu ideal. Mesmo assim, eu consigo. Eu posso fazer 2, 3 horas por dia de academia, posso cuidar da minha alimentação e posso ficar com esse corpo ideal. Legal. Mas, às vezes, é realmente importante para você esse tipo de coisa? Eu lembro que teve uma época da minha faculdade, principalmente, que eu tinha um ideal de ficar fortão, assim. Fui influenciado por alguns amigos aí e o ideal da gente era ficar fortão. Então, se a gente tivesse menos de 40 centímetros de braço, a gente era fraco, a gente era fracão. Então, nossa medida era justamente esse tamanho de braço. E aí, ok, dentro daquele grupo, parecia que fazia algum sentido, assim, aquele negócio. A gente estava, né, naquela euforia de grupo mesmo, e aí isso dava algum sentido. Não sei, não tinha sentido nenhum, mas era o ideal que a gente queria naquele momento, era o ideal de grupo, então foi ficando assim. Só que aquilo não fazia sentido nenhum comigo, por exemplo. Então foi uma fase muito curta da minha vida, felizmente. Mas se eu não tivesse mudado isso, se eu não tivesse percebido isso, hoje eu talvez estaria aí, tentando ficar fortão, tentando ficar grande, tentando ficar monstro, até hoje. Eu sei que nesse grupo que a gente estava, né, existia esse ideal, por quê? Porque algumas pessoas desse grupo se davam bem nos relacionamentos, né, por ter essa característica. Então, era uma vantagem que eles tinham. Tá? Só que, depois, né, eu comecei um relacionamento, eu tô casado e tudo mais, então esse eu ideal não faz mais sentido para mim nesse momento. Tá? Então, eu preciso, no meu ideal, ter saúde. Isso é importante para mim. Então, eu continuo fazendo exercícios, né, continuo cuidando do corpo para ter para sentir que eu tô bem comigo mesmo, legal? E é isso, eu não preciso de mais nada além disso. Então toma cuidado para você não criar eus ideais que não fazem sentido com a sua própria realidade. Beleza? Então, por que eu quero falar isso? Por que eu tô falando isso em relação à forma física, em relação a dinheiro e tudo mais, sendo que aqui a gente fala sobre gravar vídeos? Por quê? Porque geralmente o eu ideal da maioria das pessoas, principalmente nessa época que a gente está vivendo aí, que fala muito sobre networking, sobre a necessidade que você tem de conversar com pessoas, de estar em contato com cada vez mais pessoas para conseguir oportunidades, para conseguir trabalhos, para conseguir condições financeiras melhor. O ideal da extroversão, ele está muito, muito forte, né? Esse eu ideal extrovertido. Então, é comum demais, eu já participei de eventos que isso acontecia, que a gente era forçado a fazer isso, né? Eventos que a gente era convidado a ir nesse evento e tentar conversar com o máximo de pessoas possíveis nesse evento. Então, festas de empresa, confraternização e tudo mais, onde a gente era totalmente incentivado a fazer isso. As pessoas que estavam ali eram incentivadas a fazer isso como uma forma de gerar networking. Então parecia uma competição de que quanto mais pessoas você converse, mais network você vai gerar e mais você vai extrair daquela reunião, daquele evento. E aí, para o introvertido, né, para as pessoas que não têm essa característica mais extrovertida, isso é um problema gigante. A gente não se sente confortável nessa situação, tá? E
nesses momentos é que a gente vê quanto essa diferença entre o eu ideal e o eu real, ela faz mal para nossa autoestima, né? Porque nesse momento você começa a ver que você não consegue, né? O seu eu ideal, não, o seu eu real não fica à vontade naquela situação. E você começa a se cobrar por isso. Então, pô, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu não consigo interagir? Por que que eu não consigo me divertir tanto quanto as outras pessoas nesse evento? E é justamente por uma característica que às vezes pode ser até genética sua. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, agora, O Poder dos Quietos. É um livro bem bacana, bem legal, que fala sobre essa diferença entre os introvertidos e os extrovertidos. E essa diferença pode estar na genética. Então tem estudos que mostram, foram estudos feitos com bebezinhos de 4 meses de idade, que eles mostram que esses bebezinhos eles já apresentam características ou introvertidas ou extrovertidas, desde os 4 meses de idade. Então eles fizeram um experimento com sons altos. Tá? Então, isso foi na década de 70, se eu não me engano, 60 e 70. Tá? Eles fizeram uma experiência com alguns bebezinhos e colocaram som alto perto deles, vários barulhos diferentes e tal. E aí teve uma parcela desses bebês que eles choraram muito mais, que eles ficaram muito mais irritados com aqueles sons. Né? E essa parcela de bebês, depois eles foram acompanhando, né, esses bebês que viraram crianças, que viraram adolescentes, eles foram acompanhando e vendo como é que eles estavam se comportando, como é que tinha ficado a personalidade deles. E eles perceberam que esses bebês que tinham ficado mais irritados lá na infância com aqueles barulhos eram os adolescentes mais introvertidos. Né? Então existe uma questão de sensibilidade, né, de sensibilidade a som, sensibilidade a estímulo e tudo mais, né, que faz com que a pessoa, né, mostra já que a pessoa tem essa genética mais introvertida. E depois eles fizeram estudos também e descobriram que existe genes relacionados à introversão, né, não só no mundo humano, quanto no reino animal de uma forma geral. Então, é muito difícil pra gente, claro, a gente pode mudar tudo aquilo que a gente quiser, né? A gente pode melhorar em vários aspectos da nossa vida, mas a gente chega até um ponto, né? Então, talvez se você é introvertido, geneticamente mais propenso à introversão, você vai conseguir evoluir, mas você não vai conseguir chegar ao ponto da extroversão, que é esse ponto que a gente vê tanto ideal assim, né? Tantas pessoas falando sobre o networking, sobre tudo aquilo que você precisa fazer para criar relações com mais pessoas. Então a gente não vai conseguir chegar nesse ponto se a gente é geneticamente introvertido. Então a gente não vai conseguir se sentir à vontade nessas situações, tá? Por mais que você melhore, por mais que você vença várias barreiras que você tenha, a segurança, o conforto nessas situações não vai acontecer. A gente sempre vai ficar estranho. E aí quando a gente traz isso, quando a gente traz esse ideal para o vídeo, o que acontece no vídeo? A gente sempre quer mostrar o máximo que a gente puder do eu ideal para as pessoas, e não do nosso eu real. A gente quer mostrar que a gente já está num patamar acima. E se o nosso eu ideal for da extroversão, e eu for uma pessoa introvertida, eu vou tentar mostrar essa extroversão para as pessoas. Né? Eu vou tentar mostrar o meu eu ideal. Só que aí existem 2 pontos que acontecem. 1, você não vai passar a verdade para quem está te assistindo. E 2, você não vai passar a verdade para você mesmo. Então você vai estar fazendo esse vídeo, vai tentar fazer da maneira como as blogueiras por aí fazem, né? De uma maneira muito energética, de uma maneira muito para cima, de uma maneira que não é sua. E depois você vai assistir isso e vai falar, puxa, mas tem alguma coisa estranha, eu não gosto de mim nesses vídeos. Por quê? Porque você não está mostrando a sua realidade, você está tentando mostrar aquilo que você acredita que seja o ideal para essa situação. Então essa é a minha dica de hoje, toma cuidado demais com esse tipo de eu ideal que está muito distante da sua própria realidade, está muito distante do seu eu real. Tá? Toma cuidado com isso porque talvez isso te traga muito problema. Verifica se esse eu ideal faz sentido, se você consegue alcançar e se você tem um caminho, né? Se você consegue traçar esse caminho para chegar do seu eu real para esse eu ideal. E aí, se ele não fizer sentido, tenta mudar isso aí.
tá? Então são crenças limitantes que a gente coloca na nossa cabeça que às vezes a gente nem percebe que elas estão ali, nem percebe que isso está acontecendo. Tá? Então o primeiro passo é entender, definir o que é esse seu ideal e ver se isso faz sentido ainda ou não. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Valeu!